Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Olha, hoje é a nossa aula de número 3. Eu sou a professora Edilcleia, estou aqui com o professor Luciano. Olá, professor. Olá, professora, tudo bem? E aí, pessoal, como estão vocês? Sejam bem-vindos aí, né, depois desse recesso. Prestem atenção à aula e estamos aqui à disposição. As dúvidas, coloquem no chat para que a gente possa ajudar vocês. Boa aula a todos. Ok, obrigada, professor. Então, vamos lá para o nosso momento da exposição. Vamos começar a nossa aula de hoje, essa nossa aula número 3, aula de Física. Eu sou a professora Edilcleia e antes de começarmos, vamos rever aí a equipe de Física, dá uma olhadinha. A equipe de Física que é coordenada pela professora Raquel Aranha, aqui segunda série, e essa aula de hoje aqui, responsáveis por essa aula, eu, professora Edilcleia e o professor Luciano, ok? Nossa aula de número 3 com o tema termômetros, grandezas e equações de conversão. É o que nós vamos ver hoje, conhecer um pouquinho dos termômetros e conhecer também as escalas termométricas e suas equações de conversão, ok? Quem quiser copia aí esse tema. Então vamos para os nossos objetivos da aula de hoje, que é identificar a existência de grandezas termométricas, reconhecer a necessidade de calibração ou graduação de um termômetro para o registro de valores de temperatura em uma escala. Estabelecer relações entre diferentes escalas termométricas. São os nossos objetivos de hoje. E aí nós vamos começar com essa mensagem aí do William Thompson, né, que é o famoso Lord Kelvin, que diz o seguinte: afirmo muitas vezes que se você medir aquilo de que está falando e expressar em números, você conhece alguma coisa sobre o assunto. Mas quando você não pode exprimir em números, seu conhecimento é pobre e insatisfatório. Olha aí do William Thompson, o Lord Kelvin. Lord Kelvin foi um cientista muito que colaborou aí para tantas evoluções em relação às tecnologias e físicas, as descobertas, os seus desenvolvimentos, e nós vamos falar muito aí do Lord Kelvin, tá bom? O Lord Kelvin aí nessa mensagem, ele fala da questão de expressar, né, uma medida, né, expressar algo em termos de números, e ele diz que quando isso é expresso, um conceito, um conteúdo em termos de número, uma lei, uma descoberta em números, né, você conhece algo sobre isso, né, porque você consegue expressar matematicamente. E quando isso não acontece é porque o conhecimento foi um pouco insatisfatório. Isso por quê? Porque a física, ela mostra como os fenômenos da natureza, procura mostrar como os fenômenos da natureza acontecem e representa isso matematicamente, né, mostrando que esses fenômenos vão acontecer com a certa, né, uma fórmula matemática. E a física representa, né, mostra isso, como os fenômenos acontecem. Mas essa física também está sempre evoluindo, porque determinadas expressões matemáticas, elas conseguem resolver até um determinado fenômeno físico, mas tem alguns, né, que vão além desse conhecimento que não consegue. Grande evolução, grande desenvolvimento da física, que hoje até conhecemos, né, como física quântica. Tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Quero lembrar para vocês também do tema desta unidade. Todo mundo já sabe? Qual é o tema dessa unidade? São as tecnologias da informação e comunicação, as famosas TICs. Olha aí, e nós vamos falar sobre os seus desafios e possibilidades. Aí observe que o plano de fundo mostra computadores, mostra jornal impresso, mostra as pessoas se comunicando, aparelhos de celular, enfim, meios de comunicação que levam o quê? Informações. Então, são tecnologias da informação e comunicação, que nós conhecemos como TICs,
né? E quais são os desafios e possibilidades desse tema? Esse é o tema que vocês vão trabalhar nesta unidade, fazer aquela atividade dirigida que vocês fazem muito bem, através de consultas referentes ao tema. Nós aqui das Ciências da Natureza vamos trabalhar juntas, temos nossas aulas interdisciplinares que vocês viram como acontece lá na primeira série, e nós vamos abordar, quando a gente fala de informações e comunicações e essas tecnologias, a gente pensa logo no atual, né, que são esses meios mais atuais, né, que é a questão de aplicativos de mensagens, de vídeos que passam na internet. A gente pensa logo nesses meios de comunicação porque são os mais usados e são os mais rápidos para que as informações cheguem. Só que esses meios de comunicação que levam essas informações também, né, tem o seu lado positivo, que é muito bom, e também tem o seu lado negativo. Então a gente vai procurar mostrar um pouquinho como isso acontece, observar como esses meios de comunicação que levam essas informações pode influenciar no seu dia a dia, na sua vida, no seu gosto, nas suas preferências, né? E como ele pode influenciar até na questão das suas opiniões. Então é muito bom observar os vídeos que nós vamos colocar aqui, sugestões de vídeos, vocês observarem e a partir disso vocês aí realizarem a atividade dirigida de vocês. Então hoje aqui fica essa dica, e nas próximas aulas a gente vem com vídeos mostrando aí a questão das TICs, seus desafios e possibilidades, ok? Tudo bem? Olha aí, na aula anterior, o que foi que nós vimos? Nós falamos sobre temperatura e calor, falamos dessas duas grandezas, né? E vimos que há uma diferença entre a grandeza temperatura e calor. E ainda disse a vocês que não pode fazer confusão com isso. Então, aí eu coloquei assim, diferença entre temperatura e calor. Por quê? Porque a gente tem o hábito de falar e confundir, né? Ah, que calor, temperatura. A gente tem esse hábito de confundir. Quando a gente vem ver esse conceito aqui na física, aí a gente começa a verificar que são diferentes. Então, temperatura é a medida de grau de agitação das moléculas de um sistema. E calor é a forma de transferir energia de um corpo ou um sistema para outro. Então, a temperatura é algo que é a medida do grau de agitação entre as moléculas de um corpo ou de um sistema. E calor acontece quando você tem uma transferência de energia de um corpo para outro que tenham temperaturas diferentes. É muito importante isso. Eu tenho dois corpos em um sistema isolados, né? Vamos pensar assim dessa forma, com temperaturas diferentes. Esses corpos juntos, o que é que vai acontecer? O corpo que tiver maior temperatura vai transferir calor, ou seja, energia para o de menor temperatura, até que ambos, né, atinjam a mesma temperatura, que é chamado de equilíbrio térmico. Então, o que é o calor? Essa transferência de energia de um corpo para outro, de um corpo de maior temperatura para de menor temperatura naturalmente. Até que esses corpos tenham temperaturas diferentes, tem a transferência de calor. Quando as temperaturas se igualam, aí nós temos o equilíbrio térmico e aí não há mais transferência de energia. Então, calor, gente, é energia. Calor é energia. E temperatura é a medida do grau de agitação de moléculas deste corpo ou de um sistema, como a gente viu na aula passada. Então, gente, entendido aí que a gente tem que diferenciar temperatura e calor. E durante todo esse ano, a gente sempre vai estar falando nessas duas grandezas, temperatura e calor. E lembrando que calor é o quê? Energia. Energia, tá bom? Então vamos lá.
Olha aí, outra coisa que a gente viu também, outras, né? A questão de como esse calor é transferido de um corpo para outro, que é chamado de propagação de calor através do fluxo, né, de energia, fluxo de calor. Então, a propagação do calor pode ocorrer por 3 processos que nós vimos aqui: condução, convecção e radiação, ou radiação, viu, gente? Ou radiação. A temperatura, é isso? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo ou de um sistema. Você tem um sistema, um corpo, e a gente pode lembrar até dos estados, né, da matéria, que é o líquido, sólido, gasoso, que a gente estuda mais, mas tem outros que a gente vai ver aqui. E as moléculas, elas se agitam de formas diferenciadas nesses estados. Enfim, essa agitação entre essas moléculas, esses choques entre elas, né, isso pode ser medido. É medido através de quê? De um termômetro. Então, e nós chamamos essa medida de temperatura. Então, temperatura, ela mede o grau de agitação dessas moléculas no corpo ou no sistema. Isso é temperatura. A pró e calor. Calor é transferência de energia de um corpo para outro com temperaturas diferentes, onde o corpo de maior temperatura transfere energia para o de menor temperatura até que ambos fiquem com a mesma temperatura e aí chegaram ao equilíbrio térmico. Chegou ao equilíbrio térmico, não tem mais transferência de calor, então cessa aí o calor. Então, calor, gente, é energia. É energia transferida de um corpo para outro de temperaturas diferentes, onde naturalmente o corpo de maior temperatura transfere energia para o corpo de menor temperatura. Ok? Certinho? Entendido agora, sossego? Ok. Então, pró, e como é que acontece essa transferência de calor de um corpo para o outro? Através de 3 processos de propagação: condução, convecção e irradiação. Gente, irradiação também é chamada de radiação, certo? Então, se você estiver lendo lá irradiação ou radiação, tem o mesmo significado, ok? Tudo bem? Então, olha só. Então, o calor, né, essa energia precisa ser transferida. Então, ela pode ser transferida por condução, por convecção ou por radiação ou irradiação. Ok? O que é essa condução? Vou dar um exemplo bem básico. Você tem uma fonte de calor que é a chama, por exemplo, do fogão, né? Uma boca de fogão ligada. E aí você pega uma panela, coloca água nela e coloca os alimentos lá e coloca lá nessa fonte. E aí você vai mexer. Observe, se você tocar nessa panela, qual é a sensação que você vai ter na sua mão? Tá lá a panela já aquecida e você toca nessa panela. Qual é a sensação que você vai ter? Uma sensação de quente. Quando você faz isso, você está no processo de propagação de calor através de condução. Você tem uma fonte, você tem a panela que vai funcionar como condutor de calor e você toca a sua mão. Quando você toca a sua mão, a fonte, né, a chama, panela aquecida, você tocou a mão. Você sentiu a sensação térmica de tá o quê? Tá quente, né? Vocês responderam aí. Então, o que que houve aqui? Houve uma propagação de calor através da condução. Então, fonte, panela, sua mão. É tanto que para você mexer a comida, você tem colheres, né, de metal e tem colheres de madeira. Para você não sentir essa sensação de quente nas suas mãos, você vai preferir mexer a panela com a colher de metal ou com a colher de madeira? Olhe que os metais são bons condutores de calor, de madeira. Por quê? Porque a madeira, ela não é um bom condutor de calor. Ela não vai conduzir muito bem, enquanto o metal sim. Então, por isso que o plástico e a madeira são utilizadas em colheres,
em objetos que geralmente se mexe o alimento e nas laterais das panelas. Por quê? Para você ter a possibilidade de pegar essas panelas, esses materiais, sem poder danificar, sem poder sentir a sensação, né, de quente em relação às suas mãos. Porque quando você faz isso, você está no processo de condução térmica. É um processo de condução de calor, ou seja, condução de energia, porque calor é energia. Exatamente, madeira e plástico são isolantes térmicos, enquanto metais são bons condutores de calor. Esse processo, que acontece geralmente através de um condutor, geralmente através de sólidos, é chamado de condução. Tem o processo de convecção. Né? O processo de convecção, geralmente, ele acontece entre líquidos e gases. Né? Através dos líquidos e gases, né, se dá aí a propagação do calor. E nesse aí a gente vê muito na natureza a questão das brisas, das correntezas de ar, a questão da nossa própria refrigeração, do funcionamento do refrigerador, da geladeira da nossa casa, do ar-condicionado. Por que os ar-condicionados são colocados mais no alto do que em cima? Devido à convecção, que é justamente de como acontece essa movimentação do calor em relação aí ao ar, né, que está circulando no ambiente. Então, nós temos o processo de condução, que geralmente acontece nos sólidos, que é o caso do fogão, da panela, da colher que vai manusear aí o alimento, e o nosso corpo. Através da convecção, que se dá mais em relação aos líquidos e os gases. E a outra forma também de propagação de calor é a irradiação ou radiação. Observe que a condução, ele precisa de um meio para se propagar, né? No caso aí são os sólidos. A convecção, os líquidos e os gases. Já a irradiação ou radiação, gente, eles não precisam de um meio para se propagar. O calor, né, ele se propaga também no vácuo, que é o caso do Sol. Né? O Sol, através de ondas eletromagnéticas, propaga a energia até a Terra, até nós. E é por isso que nós estamos vivos. Então, é um grande exemplo de propagação de calor que nós temos, é através das ondas eletromagnéticas vindas aí do Sol. É através dessa radiação que nós temos várias questões ligadas principalmente à nossa sobrevivência biológica e também à geografia em relação a aquecimento e clima. Inclusive, eu não vou falar nem muito hoje, porque na próxima aula nós vamos ter convidados professores aqui do MTEC de geografia e nós vamos falar da questão da irradiação, do efeito estufa, do aquecimento global, que todo mundo fala muito. E antes da gente falar do efeito estufa, né, professor Luciano, a gente vai explicar o que é a estufa. O que é essa estufa? Né? Porque todo mundo fala em efeito estufa, mas o que é estufa? Aí quando você fala em estufa, você lembra logo que em um local com vidros, né, feito de vidros, que são colocadas plantas, olha aí, não é isso? Né? Mas será que quando você entra num carro e que está num dia de maiores temperaturas, você também, no carro que tem ali as janelas com vidro, você também não tem essa estufa, né? Um projeto de uma estufa? E esse efeito de estufa é o quê? Então aguardem, não vou responder nada hoje, sabe por quê? Porque na aula 4 a gente vai ter uma aula só falando de aquecimento e clima com professores de geografia. Tá bom? Tá certo? Tudo jóia? Aqui o pessoal falando da panela de pressão. O nome já diz. Nós vamos falar muito disso aqui também. Panela de pressão, que é isolada, tem uma borrachinha para que se isole. Então, a manipulação como é feita dessa panela, que é tirada da água, tirada do fogo, sem esperar, né, que ela diminua aí a sua temperatura, sim, pode causar muitos danos, que vocês já viram aí, devido justamente à pressão. Pressão que matematicamente a gente vai ver aqui, e também o seu conceito físico. Então tem que ter muito cuidado com panela de pressão.
tá bom? E isso, estufas que é feita para conservar a temperatura de salgados, tudo relacionado à temperatura e a transferência de energia justamente entre corpos ou sistemas com temperaturas diferentes. Muito bem, não se preocupe, tudo isso a gente vai conversar na nossa aula de número 4. Fala tudo aí sobre efeitos, sobre estufa, efeito estufa, aquecimento e clima, certo? Ok? Hoje a gente vai falar aí de termômetros. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Olha aí, eu deixei essa imagem aqui para vocês e a gente vai responder isso no final da aula. O que está marcando aí nesse termômetro? Aí é um termômetro digital. Olha aí. E ele está marcando quanto aí de temperatura? Alguém pode me dizer? E aí tem uma perguntinha. Não dá para marcar, não dá para ver não, gente? Isso, 70 graus, muito bem, bonito, Arizona. Aí eu faço essa pergunta, está em um ambiente onde a temperatura esteja a 70 graus, pode ser agradável? O que é que vocês acham? Não, né? Araci diz que não, Sossego também diz que não, o pessoal de Flora, Brejinhos, também diz que não. Será? Será, professor Luciano? Aí tem 70 graus, eu perguntei 70 graus, e aí vou marcar isso que a Bonita Arizona colocou aqui. Não, está muito quente. E aí lá no final da aula a gente vai saber se este termômetro aí, marcando estes 70 graus, ele pode ser agradável ou não. Vamos ver, tá certo? Mas antes disso, nós vamos ver os tópicos da nossa aula de hoje. E o tema aí, aproveita aí que não copiou, termômetros, grandezas e equações de conversão. Vamos falar sobre termômetros, depois sobre as grandezas termométricas, calibração ou graduação de um termômetro, escalas termométricas e equações de conversão. Aí está o nosso lápis. Por que o lápis está aí? Porque eu peço para que vocês organizem o caderno de vocês. Copiando este slides. Para quê, Pro? Para que você, quando abra seu caderno na aula 3, você veja os tópicos que foram falados aqui nessa aula. E para a consulta no material de apoio e em outros livros também será mais fácil. Então, peço que vocês anotem aí os tópicos da nossa aula de hoje. Rapidinho, dá para ir 2 minutinhos da gente para poder copiar. Então, vou esperar 2 minutinhos e nós vamos aí falar sobre termômetros. Que bom que tem aqui perguntas em relação ao efeito estufa, ao que é o estufa, o que é o efeito estufa e qual a influência que tem no aquecimento global. E aí teve uma pergunta, né, professor Luciano? Perguntando assim, ótimo, pergunta. Teve aí, qual é a diferença entre aquecimento global e efeito estufa? Na verdade, qual é a influência desse efeito estufa no aquecimento global? E muito interessante, muito importante essas perguntas. Peguem essas perguntas, anotem todas aí, porque todas serão respondidas na aula 4 do dia 14. Quero todo mundo aqui, porque é um assunto muito importante para a nossa, para nós, né, pra gente, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e também tirar muitos mitos também em relação aí ao efeito estufa, ao aquecimento global e a influência disso no nosso clima, na nossa sobrevivência e com certeza no nosso futuro. Mas a gente não vai falar disso hoje, porque isso vai ser falado na nossa aula de número 4. O tema da nossa aula de número 4 é justamente aquecimento global e clima, com a presença de professores de geografia daqui do MTEC, tá bom? E aí, assim, aí vai ficar uma discussão melhor, né? Mais enriquecedora, né? Mais interessante. E aí, só para eles terem uma ideia, porque assim, um é um fenômeno natural, o outro é uma continuidade, um prolongamento desse fenômeno. Inclusive, aí, né? Um agravamento, vamos dizer assim, do outro. Inclusive, um efeito natural que nós dependemos dele. Isso. Nós dependemos desse efeito estufa, não dá para viver sem ele. Mas o que está acontecendo em relação, né, a esse aquecimento devido ao efeito estufa é o que a gente vai entender na nossa aula de número 4. Tá bom?
E aí nós temos o nosso ponto de vista físico, explicando o fenômeno, enquanto os professores de geografia vão explicar como isso está influenciando aí no nosso mundo, né? Afetando aí o nosso clima. Mas para isso agora é bom eles entenderem direitinho temperatura, calor, isso. Né? Como responderam aí, né, professora, que 70 graus... que tá aí na medida, tá muito quente, né? Estão achando muito quente, né? Vamos ver. Lá no primeiro ano, inclusive, eles ouvem, a gente fala sobre as unidades, que são coisas importantes. Pois é. 70 graus, a depender, né? Exato. Vamos lá para eles, já dando uma dica, só uma dica para eles começarem a pensar. Bora ver se eles pensam lá. Então vamos lá, gente, vamos começar. Primeiro, não precisa anotar. Araci também. Gostei, Araci. Mas esse F. Muito bem, Araci. Araci matou a charada. Então, olha aí, ó. Gente, então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre termometria. Não precisa copiar. Vou pedir aqui para liberar o slide para vocês. Termometria é uma parte da termologia que estuda a temperatura e suas formas pelas quais as mesmas podem ser medidas. Porque temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo ou de um sistema. Né? Então, como é que essa medida é feita? É o que a gente vai ver aqui agora. Então, a termometria é uma parte da termologia que estuda a temperatura e suas formas pelas quais a mesma pode ser medida. Então, nós falamos, inclusive, que a temperatura é macroscópica. Por quê? Porque a gente pode aferir, porque a gente pode medir, ok? Não precisa copiar. E a termologia a termologia ou a termofísica, em alguns livros são chamados, é a parte da física que estuda o calor. Os fenômenos são interpretados a partir de dois modelos da estrutura da matéria, sob dois pontos de vista distintos, porém complementares. O macroscópico, que está relacionado à temperatura, energia interna e pressão, são grandezas que a gente pode calcular, pode medir, inclusive a temperatura através de instrumentos como o termômetro. E o microscópio, que é a relação entre velocidade, energia cinética de átomos e de moléculas. Ok? A Araci já está querendo responder. Calma, Araci. Então, gente, vamos começar a termometria e a parte que é a parte da termologia. Coloquei isso aqui para vocês, essa imagem. O que são essas imagens? O que são essas imagens, gente? Diz para mim. Alguém conhece? Alguém chegou a conhecer esses termômetros aqui? Algum aluno aqui? Ou só os digitais? Alguém já viu termômetro de mercúrio? Termômetros, exatamente. Então, termômetro é um dispositivo calibrado para medir a temperatura do corpo. E eu coloquei aqui esses termômetros, né, mas ainda existem, né, em alguns hospitais. Inclusive, tem profissionais que só confiam, não sei porquê, nos termômetros, né, onde há uma coluna aí líquida, né? Eu tenho uma prima mesmo enfermeira que ela só confia nisso, não sei porquê. E tem os termômetros digitais também, né? Então, começando agora com grandezas termométricas. Fala-se muito nisso, grandezas termométricas, o que é isso? Não, então, as grandezas físicas, grandezas termométricas, são grandezas físicas que variam proporcionalmente com a temperatura, e elas são chamadas de grandezas termométricas. Então, as grandezas físicas que variam proporcionalmente com a temperatura são chamadas de grandezas termométricas. Me dá um exemplo aí, vocês conhecem uma grandeza que elas ficam variando, elas podem variar proporcionalmente com o aumento ou a diminuição da temperatura? Quem conhece? Tá aí o lapisinho para copiar, acho que dá tempo de copiar, pode copiar rapidamente ou fazer um print, o que são grandezas termométricas. Então, quer dizer que se eu tiver uma grandeza física que ela vai variar proporcionalmente com a temperatura, ela é chamada de grandeza termométrica. Tem exemplo? Tem vários exemplos, né? Tem alguns líquidos, por exemplo, como o mercúrio. Não tem o termômetro de mercúrio? E o que é que acontece quando a temperatura aumenta? Esse líquido vai expandir.
E quando a temperatura diminui, o líquido, ó, ele volta à sua posição, ele diminui. Ou seja, esse líquido mercúrio, ele vai variar de acordo com a temperatura, aumentando ou diminuindo numa mesma proporção. Tem outros também, tem alguns materiais, tem alguns dispositivos de metais que eles dilatam com a temperatura, né? E muitos objetos, muitas coisas que nós usamos são feitas através desses dispositivos. Com a temperatura, o metalzinho ele dilata, e com o aumento da temperatura, e quando diminui, ele volta ao seu estado normal. Então, todas essas grandezas físicas que variam proporcionalmente com o aumento ou diminuição da temperatura são chamadas de grandezas termométricas. Vamos ver alguns exemplos aí, ó. Resistência elétrica, a densidade de um líquido, o nível de um líquido. E aí que são exemplos, por exemplo, de instrumentos que medem a temperatura de forma digital, através de metais, né? São chamados também de ligas bimetálicas, termistores, né? Que mudam, com o aquecimento eles dilatam, e aí através desses circuitos eles conseguem aferir, medir aí as temperaturas. Assim como a densidade do líquido aumenta com a temperatura e diminui quando essa temperatura diminui também. O próprio nível do líquido. Então, todas essas grandezas são termométricas. Por quê? Porque elas vão variar proporcionalmente com a temperatura. Quando eu falo variar proporcionalmente, é que elas vão na mesma proporção do aumento da temperatura ou quando a temperatura diminui. Ok? Tudo bem, gente? E aí eu tenho aqui, ó, algumas das propriedades físicas que mudam com a temperatura e que são usadas no termômetro. Por exemplo, o volume do líquido. No caso do mercúrio, que eu já expliquei para vocês, né? A temperatura aumenta e aquele líquido aumenta, ele dilata e vai até determinado ponto de um termômetro que está lá, né? Dividido de forma que fique calibrado para esse aumento desse líquido. Se a temperatura diminuir, o que vai acontecer com o líquido? Ele volta, ele também vai diminuir. O comprimento de um sólido, que é chamado de dilatação, gente, nós vamos estudar aqui também. Então, tem alguns sólidos, principalmente metais, que eles dilatam, aumentam com a temperatura. E também eles podem contrair quando a temperatura diminui. A pressão de um gás mantido a volume constante, ele vai variar com o aumento da temperatura ou com a diminuição da temperatura. O volume de um gás mantido também sob pressão constante, ele vai variar de acordo com a temperatura. A resistência elétrica de um condutor, né? Resistência elétrica que a gente usa em ferros de passar roupas, em chuveiro elétrico, em chapinhas, né? Eles vão variar de acordo com a temperatura. E a cor de um corpo, né? Tem materiais que eles mudam de cor com o aumento da temperatura. Alguém pode me dizer um material que muda de cor? Qual o tempo da temperatura? Pense aí e me falem, tá bom? Vamos ver aí tipos de termômetros. Os termômetros podem ser de mercúrio, de álcool, de clínico, Six, Belani, que é um tipo também, né, de material que é feito para alguns termômetros, né, para altas temperaturas ou baixas, muito baixas, de resistência elétrica, bimetálico, de pressão a gás, laser e infravermelho. São vários tipos de termômetros, mas o que a gente mais usa são o que, gente? Hoje em dia os digitais ou o de mercúrio. Eu acho que os digitais é encontrado em qualquer farmácia, né? Inclusive feito com esses aparelhos aí que são termistores. Esses aparelhos, eles têm a capacidade, estão vendo ali o desenho dele, com uma resistência, vocês vão ver mais na terceira série esses significados. Mas enfim, o que acontece com esse aparelhinho aí? Ele vai mudar, né? Vai dilatar aí com o aumento de temperatura e volta ao seu estado normal quando a temperatura diminui. E isso aí funciona em vários, né, aparelhos que dependem aí da temperatura. Ligas bimetálicas, né? Tudo isso influencia com o aumento da temperatura. Ok? Até
famoso pisca-pisca de Natal, funciona com isso também, né? Com ligas bimetálicas, tudo que depende da temperatura, tá bom? Então são os termômetros que a gente conhece. Mas, gente, como é que funciona esses termômetros, né? E aí a gente vai para a parte da calibração ou graduação de um termômetro. Então esses termômetros, gente, eles foram estudados levando em consideração 2 pontos, que são chamados de pontos fixos, né? O primeiro ponto fixo corresponde à temperatura da fusão do gelo, que é chamada de ponto do gelo. Isso a uma pressão atmosférica, né? Chamado de, a gente chama de A1PA, a uma determinada pressão. E o segundo ponto fixo corresponde à temperatura de ebulição da água, que é chamado de ponto de vapor. Então, todos esses termômetros são graduados e calibrados, levando em consideração uma pressão constante, que é de 1 atm. Nós vamos ver mais tarde o que significa isso. E levando em consideração o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Então, são 2 pontos que a gente precisa, né? Correspondente à temperatura da fusão do gelo, que é o chamado ponto de gelo, ponto de fusão do gelo, tá? Acho que está faltando ali. E o ponto fixo. O segundo ponto fixo corresponde à temperatura de ebulição da água, que é chamado ponto de vapor. É isso mesmo. Então, os termômetros, eles são calibrados, né? Levando em consideração o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, ou seja, um ponto de fusão do gelo com a temperatura menor e o ponto de ebulição com uma temperatura maior. Na escala Celsius, por exemplo, que nós vamos ver, o ponto de fusão do gelo é o 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Isso na escala de Celsius, que nós vamos ver outras escalas também, tá certo? Não precisa copiar, só coloca aí o ponto 2 ou faz um print. Quem quiser copiar, 2 minutinhos. O que é que vocês querem? Querem copiar? Então, 2 minutinhos, tá bom? Quando eu mostrar para vocês as escalas e esses 2 pontos que são considerados fixos, vocês vão entender mais em relação ao que eu estou falando, tá bom? E nós vamos ver algumas escalas aí levando em relação esses pontos fixos, que são chamados, né, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Então, esses 2 pontos, chamados de pontos fixos, eles foram escolhidos, né, por serem fenômenos que reproduzem sempre na mesma condição. É a fusão do gelo e a ebulição da água. Ambos sobre a pressão normal. Nós vamos ver unidades de pressão já aí também. Pronto. Nós temos essa calibração, graduação de um termômetro a partir desses 2 pontos fixos sobre pressão normal. E nós temos aí, levando em consideração o ponto de fusão do gelo e a ebulição da água. Durante a mudança de estado, gente, da matéria de um estado para outro, a temperatura é constante. Então, até hoje se estuda, né, procurando, tem vários outros estudos também, mas até hoje tem um estudo sobre isso. E a partir disso que foi feita essa calibração, é chamado de ponto tríplice, né, da água, onde a temperatura coexiste nos 3 estados, né, da matéria, que é o sólido, o líquido e o vapor. A gente vai ver isso mais tarde também, ok? Pedi aqui para mudar para vocês, vamos lá? Já deu tempo de copiar, já tem mais de 2 minutos. E que nós vamos conhecer agora 3 escalas. Cadê a Araci? 3 escalas aí que nós vamos estudar as medidas dessa temperatura. A escala Celsius, que é a mais conhecida de nós, que é representada pelo C, e esse grauzinho lá entre o C, né, no meu ponto de referência aqui à esquerda do C. A escala Fahrenheit, representação pelo F, com um grauzinho
grauzinho também ali à esquerda do F para o meu ponto de referência. E a escala Kelvin, representada pela letra K. Pro, o K não tem um grauzinho? Não. É o único que não tem. Por quê? Porque ela é a unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas. Apesar da mais utilizada ser a Celsius, inclusive aqui no Brasil. Então agora, né, professor Luciano, está se aproximando lá da perguntinha do termômetro. Então essas são as 3 escalas que nós vamos estudar aqui, gente. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A nossa escala mais usada aqui no Brasil é a Celsius, todo mundo conhece aí. Alguns países da Europa usam mais a Fahrenheit. No Sistema Internacional de Medidas é considerada, para efeitos de cálculos científicos, a representação K. Tá bom? Vamos conhecer cada uma delas aí. Olha aqui, ó. Aí tá a escala Fahrenheit, aí tá a foto, né, do Fahrenheit, grande cientista, o Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele, em 1724, cria o primeiro termômetro confiável, usando mercúrio como substância termométrica. Então, o responsável pelo termômetro do mercúrio está aí, que é o Daniel Gabriel Fahrenheit. Esta escala foi utilizada principalmente pelos países que foram colonizados pelos britânicos, mas seu uso atualmente se restringe a poucos países de língua inglesa, como os Estados Unidos e Belize. Então, alguns países europeus que usam mais Fahrenheit, inclusive alguns aparelhos, inclusive com a identificação em Fahrenheit, mas o Celsius é mais usado, tá bom? Aí tá o Word Celsius, né, que é o sueco. Ele cria a escala que é utilizada até hoje. Ele criou essa escala em 1742, bem antiga, hein, gente? Então tá aí o responsável para a nossa escala Celsius. E o William Thomson, né, que é conhecido como Lord Kelvin, em 1848, baseado na definição da termodinâmica da temperatura, que é o grau de agitação das partículas do sistema, ele cria uma escala científica que estabelece o zero absoluto como limite mínimo para as temperaturas do universo. E esse zero absoluto para o Kelvin está a menos 273,15 graus Celsius, né? E aí se determina o zero absoluto, que não foi comprovado, né, até hoje, até então. Mas enfim, a gente vai falar disso também aqui mais tarde. Olha aí, e o que a gente vai falar agora? Agora a gente vai dialogar com matemática, porque a gente vai ver equações de convenções dessas escalas termométricas. E aí vocês vão lembrar do teorema de Tales. Lembra de Tales? Tales de Mileto, aquele que, né, percebeu que o âmbar, né, tinha cargas elétricas quando, né, entrava em contato com outro corpo. Esse Tales de Mileto aí do teorema de Tales, né, professor Luciano? É o que a gente vai ver agora nas equações de convenção. Explique isso direito. Olha só. Nós temos esse desenho aqui, que é o de quê? O termômetro. O termômetro que tem uma variação através de uma coluna com líquido. Olha aí. E esse líquido, ele vai na mesma proporção da temperatura, ele vai dilatar ou diminuir, ou seja, ele vai variar com a temperatura. Então, o que foi? Vou falar rapidamente, gente, aqui dessas equações estabelecidas entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós temos aí, né, colocada em uma escala, em 3 escalas, os 2 pontos fixos relacionados a cada escala termométrica. Nós temos aí a escala de Celsius, de Fahrenheit e de Kelvin. Observe aqui, ó. Qual é o ponto fixo, qual é o ponto de ebulição da água para Celsius? 100 graus Celsius. E qual é o ponto de fusão de gelo? 0 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, qual é o ponto de ebulição da água? 212 graus Fahrenheit. E qual é o ponto de fusão do gelo? 32 graus Fahrenheit. Quer dizer que 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit? Sim. E 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit? Sim. E se for em Kelvin?
A 100 vai corresponder a 373 graus, ou a 373 kelvins, que a gente não precisa falar o grau, e 0 graus Celsius a 273 kelvins. Olha aí. Ah, Pro, e se eu tiver assim, ó, se eu fizer uma pergunta, gente, eu tenho aqui uma temperatura em Celsius, certo? Marquei aqui. Aqui essa coluna para mim vai mostrar uma temperatura em Celsius. Essa coluna aqui vai mostrar em Fahrenheit, então eu vou botar temperatura em Fahrenheit, TF, temperatura em Fahrenheit, TC, temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit, e TK vai ser o quê? Temperatura em Kelvin. Ah, quer dizer que eu posso fazer uma relação entre elas? Eu posso, por exemplo, descobrir quantos Fahrenheit tem o Kelvin, quanto Kelvin tem os Fahrenheit e Celsius também? Sim, através aí do Teorema de Tales, né, professor? Com certeza. Luciano. O Teorema de Tales, ele vai trazer, né, retas aí, né, que se interceptam e paralelas também. E a gente, através da semelhança de triângulos que vocês viram na primeira série, acho que já viram, a gente consegue fazer aí uma proporção entre esses segmentos. Então, por exemplo, falando rapidamente para vocês, se eu quero aqui, ó, eu tenho uma temperatura em Celsius, quero saber desse valor em Fahrenheit e em Kelvin, eu posso estabelecer aqui uma proporção através do Teorema de Tales. Se eu fizer assim, esse pedacinho aqui, por exemplo, né, é proporcional a esse maior aqui. Eu não é, professor Luciano? Então eu posso botar assim, temperatura, que é esse pedacinho daqui para cá, para 0, vai ser que esse pedacinho daqui, eu botei até errado. Eu posso colocar aqui a temperatura Celsius menos 0. Então a temperatura Celsius menos 0 está para 100 menos 0. Assim como a temperatura Fahrenheit, que é esse pedaço aqui, menos 32, está para 212 menos 32. Assim como, ó, temperatura Kelvin, menos 273, está para 373 menos 273. Fazendo esse cálculo todo, dá para simplificar bastante aqui, né? Temperatura Celsius menos 0 dá TC. Temperatura Celsius 100 menos 0 dá 100. Vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Me ajude aí, gente. 212 menos 32 dá quanto? E vou fazer a outra aqui mais fácil. Temperatura Kelvin menos 273 sobre 273. 373 menos 273 dá fácil, dá 100. Aqui, se eu não me engano, dá 180. Quanto? 52? 180 lá. 180? O primeiro que você perguntou. 180. 212 menos 32. Isso, 212 menos 32. Gente, dá para simplificar ainda esses denominadores? É mico, né, gente? Vou simplificar. Tudo aqui, ó. 100, eu posso dividir aqui tudo por quanto, gente? Por 5? Por 20? Posso dividir tudo por 20, não posso? Vou dividir tudo por 20, ó. 20, dividido por 20, dividido por 20, denominador pode. Então, temperatura Celsius sobre 5, que é... Né? Quanto é que dá 100 dividido por 20? Dá 5, vai ser igual, me diga aí, 180 dividido por 20 dá quanto? 9, né, Pro? Fala sério. Igual a temperatura Kelvin menos 273. Pro, quer dizer que a temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273. Nossa! Quantos cálculos dá para organizar esse negócio aí? Dá! Dá para eu colocar isso direitinho aí? Dá! Então tá aqui, ó. Tudo bonitinho que eu quero que vocês copiem. Da onde a gente tirou isso, Pro? Tirou lá das escalas do Teorema de Tales. A primeira relação das equações de convenção que você tem é que a temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. E aí, através dessa equação aqui, ó,
você faz as transferências. Você dá para calcular os Celsius em Fahrenheit, o Kelvin em Fahrenheit, os Celsius em Kelvin e assim, né, e vice-versa, através disso aí. Aí, eu pergunto a vocês, eu fiz aquela pergunta lá no início do termômetro. No termômetro tinha marcado o quê? Enquanto vocês copiam. No termômetro estava marcado o quê, professor Luciano? Lá no termômetro digital. Araci respondeu 70 graus, mas eu não disse se o graus era Celsius, se era Kelvin ou Fahrenheit. Só que o termômetro estava lá bem grande. Era o quê? Depois eu mostro a imagem. E 70 graus Fahrenheit. Como é que eu vou saber que 60 graus Fahrenheit, Brejinho, é quente, é agradável ou não? Se eu só conheço aqui no Brasil os Celsius, então se eu transformar 70 graus Fahrenheit em Celsius, eu vou saber se é agradável ou não. É o que a gente vai fazer agora, depois que vocês copiarem. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo e depois eu volto para vocês? Para como é que a gente vai utilizar isso aí, e aí eu volto com o termômetro. Posso passar? Vocês que me dizem. Tá bom, então a Maria disse que não. Então vou esperar mais um minutinho. Pessoal lá de Magalhães. É Magalhães Bela Vista, gente? Espero sim, espero. Não se preocupem não, eu espero. Observe que eu coloquei já assim, ó. Separe, basta você ter essa daqui. Ó, você tendo essa aqui de cima, a de cima que tá lá, né, com o perímetro ali de vermelho, e aí você pode trocar, aí você tem igualdades aí. Então, por exemplo, se eu quero passar de Celsius para Fahrenheit, o que eu vou usar? Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido, nesse temperatura Fahrenheit menos 32, esse resultado dividido por 9. Beleza. Se eu quiser passar de Fahrenheit para Kelvin, aí eu vou lá, pego, né, Fahrenheit e pego a variável Kelvin. Então, temperatura Fahrenheit menos 32, esse resultado dividido por 9, vai ser igual a temperatura Kelvin menos 273, esse resultado dividido por 5. Se eu quiser passar de Celsius para Kelvin, aí é mais fácil que tem. Por quê? Porque os denominadores delas são iguais, cortou por cancelamento esses denominadores, e aí os denominadores foram embora. Então, fica assim, temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273. Sempre, né, a gente vai ter que falar TC, TF, TK, temperatura Celsius. Não. Alguns livros usam só o C, o F e o K. Mas eu coloquei o T porque eu quero que você saiba que a gente está falando da grandeza temperatura. Mas a gente pode fazer o cálculo usando o C de Celsius, o F de Fahrenheit e o K de Kelvin, lembrando que para a unidade, quando eu achar, por exemplo, 32 graus Celsius, eu tenho que escrever 32, a minha bolinha de grau, e C. Eu não posso deixar de escrever isso, porque se eu deixar de escrever isso, eu não identifico a grandeza. A única que não precisa daquela bolinha do grau é o Kelvin, porque está no Sistema Internacional de Medidas, é a unidade padrão. Mesmo o Kelvin sendo a padrão, a mais utilizada aqui no Brasil e na maioria dos países é o Celsius. Tá bom? Agora eu vou pedir para liberar para a gente fazer um cálculo aqui bem legal. Pronto. Essa temperatura aí, volta a pergunta, é agradável ou não? Olha lá o termômetro. O termômetro está marcando o quê? O termômetro está marcando uma temperatura de 70 graus Fahrenheit. Pergunta o professor Luciano, 70 graus Fahrenheit é agradável ou não? Vou ter que transformar em quê? Celsius.
Porque eu conheço... A Itamara Alegria disse que não. Sei não, viu, Itamara? Por quê? Eu vou ter que... Lívia disse que é agradável. Gostei, Lívia. Por que Lívia disse que é agradável, Lívia? Porque Lívia vai transformar essa temperatura em graus Celsius. Mas como é que eu faço isso? Eu vou lá na minha equação. Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Eu vou, onde tiver temperatura Fahrenheit, eu coloco o quê? 70. E vou achar o quê? Celsius. Brincadeira de criança. Então vamos lá. Temperatura Celsius é o que eu quero, dividido por 5, vai ser igual. Quem é a temperatura Fahrenheit? 70. 70 menos 32 dividido por 9. Ô meu filho, faça essa conta aí pra mim. Dá quanto? Diga aí. Temperatura Celsius dividido por 5 vai ser igual. Quanto é que dá 70 menos 32? 38? 38 dividido por 9. Ai, me acabou, Pro. Porque não vai dar o resultado exato. E precisa dar? E quanto é que dá 38 dividido por 9? Depois multiplique por 5. Vou chamar pra cá, ó. Vou chamar pra cá. Então, temperatura Celsius vai ser igual 38 dividido por 9 multiplicado por 5. Esse 5 que estava dividindo passa multiplicando. Dá quanto isso aí, gente? Dá uma conta quebradinha. 38 dividido por 9 dá 4,2222. Beleza. Agora pega esse 4,222 e multiplique por 5. Dá quanto? 21 graus, vírgula o quê? 21 e quanto, gente? Vírgula 11? Ai, que lindo! Quem escreveu? Pessoal de Capim Duro. Ai, amei! 21,11 graus Celsius. Perfeito! Agora me diga, é agradável ou não? Nós estamos aqui no estúdio com ar-condicionado, né? Tem que ter o ar-condicionado a 20 graus Celsius. Estamos agradáveis, né, professor Luciano? Tá muito agradável. Ó. Agradabilíssimo, quase que eu não falo, viu, Bragil, essa palavra, mas está assim, super agradável. Olha aí o que a gente conseguiu ver hoje. A gente conseguiu pegar aquela perguntinha lá do início e responder aqui no final, observando o que? O grau, a escala de temperatura. Quando eu perguntei a vocês 70 graus, naturalmente todo mundo vai pensar que está quente demais, porque a gente não observa a unidade. Lá no termômetro está 70 graus Fahrenheit. 70 graus Fahrenheit equivale a 21 graus aproximadamente Celsius. Então, é uma temperatura agradável. Dá pra gente fazer essa conversão de forma fácil? Dá. É só usar aquelas equações. Então, esse foi o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Vou mostrar para vocês as referências. Olha aí as nossas referências. Vou lá encontrar com o professor Luciano para saber de vocês. Gostei das participações. Faltaram algumas comunidades, viu? Quero ver mais vocês participando, não é isso, professor Luciano? Com certeza, mas eles participaram, né? Até para depois de um pós-carnaval assim, né? Eu achei, eles estão tão de parabéns, eles participaram. E como a professora falou, é importante que outras comunidades entrem também, coloquem aí as suas dificuldades, né? Vejam aí as dúvidas para que a gente possa tornar essa aula mais interativa e melhor ainda, né? Isso. E agora, então, nós vamos para o momento da síntese com o professor Luciano. Pronto, vamos ver então aqui a síntese. No início ficou aquela coisa da aula passada, né? A revisãozinha. E aí teve umas duas comunidades que perguntou sobre a temperatura e calor. Não pode confundir essas duas grandezas, a gente tem que estar atento. A temperatura, ela mede o grau de agitação lá das partículas, certo? E o calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, a transferência da energia térmica de um corpo
de maior temperatura para um corpo de menor temperatura de maneira espontânea, certo? Mas na frente a professora ainda vai falar sobre não sendo espontâneo o que acontece. Bom, aí foram falar das grandezas térmicas, né? Que aí quais são as que a gente vai trabalhando? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembrando que as duas primeiras tem que botar o símbolozinho lá do grau. A Kelvin não bota, cuidado com isso daí, tá? Essa calibração, né, do termômetro, como é que foi feito isso daí? Pegou o ponto de fusão e de ebulição da água. Então, 0, né, é o primeiro ponto fixo lá, né, que é o ponto de fusão, e 100 graus, que é o de ebulição. A partir daí, foi gerando as outras, né, e aí foi feito as comparações. A Fahrenheit, ela trabalha com o quê? A menor 32 e a maior 212. E o Kelvin trabalha com a menor 273 e a maior 373. E aí se construiu aquelas relações a partir do Teorema de Thales, tá? Se vocês lembrarem, gravarem aí esses dois pontos fixos em cada uma das escalas, dá para fazer a montagem das proporções usando o Teorema de Thales. Com o tempo de tanto vocês estudarem, com certeza isso aí vai estar acontecendo para vocês, tá? Isso aí foram as escalas e as equações de conversões que são feitas a partir dessa situação, tá bom, gente? Agora é treinar ou gravar já a equaçãozinha pronta que a professora colocou para vocês. Grande abraço e até a próxima, ok, professora? Ok, obrigada, professor Luciano. Olha aí, gente, vamos falar muito aí do Lord Kelvin ainda, inclusive da questão aí desse ponto né, do zero absoluto, que ele faz uma comparação e que a gente vai para o menos 273, né, que vocês vão observar, mas a gente vai falar muito deles ainda. O objetivo de hoje é que vocês entendam aí as escalas termométricas, tá bom? Então até a próxima aula, muito interessante, quero todo mundo participando. Até mais!